Introdução. Uma mudança de paradigma nas ciências da saúde. Livro que tem nas suas mãos, caro leitor, pretende dar a conhecer em pormenor uma mudança de paradigma na ciência médica e nas expectativas da saúde, tanto física como mental, que beneficiará a imensa maioria da população. Dito de outra forma, este livro descreve os factos que certificam a transição ocorrida entre um antes e um depois na forma de abordar os tratamentos de muitíssimas doenças. Nada mais, nada menos. Mas vamos por partes e comecemos por explicar o que significa uma mudança de paradigma na saúde humana. Um paradigma é como um enquadramento teórico que define uma área do conhecimento e aplicado à ciência, de acordo com a definição clássica que o filósofo e cientista Thomas Kuhn, de 1922 a 1996, deu no seu famoso livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Constitui o conjunto de crenças e práticas que define uma disciplina científica durante um período específico de tempo. Neste sentido, no caso das ciências da saúde, desde o diagnóstico, o tratamento e a conclusão final, cujo objetivo primordial é e será sempre a cura do doente. Os dias que vivemos estão a testemunhar uma mudança de paradigma, porque todo o enquadramento teórico anterior terá de ser revisto à luz das novas descobertas em redor do papel da flora intestinal, a que chamaremos microbiota ou microbioma, por razões que serão explicadas mais à frente, constituída por 100 bilhões de micro-organismos que fazem parte de nós ou que, por outras palavras, convivem conosco. Da mesma forma que no ano 2003 foi anunciada com pompa e circunstância a sequenciação do genoma humano, que até o presente não correspondeu às expectativas, em 2010 ficou concluída, desta vez sem tanto alvoroço, mas com muitíssima mais repercussão, a sequenciação genética do microbioma intestinal. Ou seja, a decifração da caracterização e da variabilidade genética das comunidades microbianas que vivem no tubo digestivo dos seres humanos e que revelou um saldo de mais de 3 milhões de genes, os quais desempenham cerca de 20 mil funções diferentes e substanciais. Entre elas, por volta de 5 mil funções eram totalmente desconhecidas até o momento. De novo, nada mais, nada menos. Hoje em dia sabemos, por exemplo, que tanto pelo seu peso como pelas suas funções específicas, o microbioma intestinal deve passar a ser considerado um novo órgão e que a alteração do equilíbrio do ecossistema intestinal, a desbacteriose, está em estreitíssima relação com o aparecimento de problemas como a obesidade, a diabetes, a asma, as alergias, a doença celíaca, os eczemas atópicos e todo tipo de doenças autoimunes, vários tipos de cancro, para além de uma longa lista de alterações psicológicas e de doenças mentais. Enfim, o microbioma intestinal tem que ver com quase tudo que nos faz adoecer ou nos impede de usufruir de uma qualidade de vida razoável. Também sabemos, e está a boa notícia, que esse desequilíbrio ou desbacteriose se pode corrigir ou até reverter na maior parte das vezes através de uma ferramenta terapêutica tão simples e sem nenhum efeito secundário, como a incorporação de alimentos prebióticos e probióticos na dieta. Tão simples quanto isso. E ainda há mais. Simultaneamente descobrimos que, tal como acontece com a impressão digital, não existem no mundo dois microbiomas idênticos, e que essa caracterização específica depende dos hábitos nutricionais, do grau de medicalização de cada sociedade e indivíduo e das práticas higiênicas de cada meio socioeconômico. Paralelamente, averiguamos que, apesar desta especificidade de cada indivíduo, a sequenciação do segundo genoma ou metagenoma permite, como já acontece com os grupos sanguíneos, incluir cada pessoa num dos 3 grupos de composição bacteriana intestinal, que os cientistas denominaram interótipos. Também verificamos que ter decifrado o livro de instruções genéticas da população bacteriana que habita nas nossas profundezas intestinais nos permitirá, a curto prazo, estabelecer um novo conceito de anormalidade a partir de parâmetros analíticos como, por exemplo, os que se referem à glicose, à hemoglobina, aos leucócitos e ao colesterol. Também descobrimos que no intestino humano se produz a maior parte da serotonina e quase metade da dopamina que circulam pelo nosso organismo, 2 neurotransmissores relacionados com o prazer e o conforto espiritual. E como veremos, esta é uma extraordinária descoberta de amplíssimas e sensacionais consequências. E sem dúvida, o mais importante e revolucionário é que o ecossistema intestinal funciona como uma espécie de segundo cérebro em permanente intercomunicação com o outro cérebro, que se aloja no crânio e que até agora julgávamos único.
Sim, o que acaba de ler é verdade, caro leitor. Totalmente verdade. Dentro da revolução para a saúde física e mental que todas estas descobertas sobre a colônia bacteriana que habita no sistema digestivo humano anunciam, não há nada tão fascinante como a descoberta deste sistema nervoso independente composto por 500 milhões de neurônios que se prolonga do esôfago até o ânus e que, além de controlar a digestão e de ter um papel protagonista no bem-estar físico e mental, mantém, insistimos nisso, um diálogo informativo permanente de duplo sentido com o cérebro, que se aloja no nosso crânio. Assim, o primeiro cérebro informa o segundo, e o segundo informa o primeiro de maneira constante, comunicam-se entre si, dialogam e trocam dados vitais para o estado geral do organismo dos seres humanos, determinando ou induzindo a sua propensão para sofrer uma doença, bem como a forma de a poder evitar. Esse sistema nervoso independente é tão complexo que, apesar de não ser propriamente nosso, já que pertence à comunidade de mais de 2 bilhões de bactérias que nos acompanham ao longo da nossa vida, acabou por se chamar o segundo cérebro. Um segundo cérebro que, como reconhece o Dr. Michael Gerson, jamais comporá silogismos, escreverá poesia ou abordará diálogos socráticos, mas hoje sabemos que foi essencial no devir da cultura e do pensamento humano. De acordo com a exemplificação e o resumo que faz o próprio professor americano, se René Descartes formulou a sua máxima penso logo existo, foi porque os seus intestinos lhe o permitiram. Se tudo isto não é um novo paradigma de saúde, então o que será? Ou seja, com toda certeza, um novo paradigma que abre de par em par as portas a formas de diagnóstico e abordagens terapêuticas sem precedentes, entre as quais se incluem desde transplantes de microbioma intestinal, que já são uma realidade e que permitiram a cura de doentes praticamente desenganados, a uma geração de insólitos medicamentos metagenômicos que permitem dar uma resposta eficaz e não lesiva a muitas doenças. Como consequência de tudo o que acabamos de expor, o futuro da saúde está a escrever-se de forma brilhante neste preciso momento. Sim, neste preciso momento estão a criar-se numerosas expectativas no diagnóstico e no tratamento de um conjunto muito amplo de doenças, estados de carência ou disfunções orgânicas, que vão desde os problemas emocionais que cada vez atingem com mais força o mundo desenvolvido, como a depressão, a ansiedade ou o estresse, as doenças crônicas que marcam decisivamente o presente e o futuro de sociedades como a nossa, cada vez mais envelhecidas e, portanto, mais propensas a sofrê-las. Nesta introdução é obrigatório relembrar de forma singular e homenagear o precursor e pioneiro deste novo tempo e paradigma, o cientista russo L. Metchnikov, que, em inícios do século XX, vaticinou e estabeleceu as bases do que hoje, no auge do século XXI, está prestes a tornar-se ou já se tornou realidade. Graças a este pioneiro e a todos os seus destacados e corajosos seguidores, este livro levá-lo-á, caro leitor, a navegar por uma série de conhecimentos que podem ser cruciais para o seu bem-estar. Será uma viagem à procura da sua saúde e do seu conforto. Uma viagem para libertar o corpo e o espírito da asfixiante limitação de uma medicina que tem insistido progressivamente em contemplar o ser humano fragmentado em muitíssimas especialidades em esquecer as dimensões globais, psicológicas e espirituais da doença. Só para levantar um pouco o véu do percurso que está prestes a iniciar, podemos dizer que na linha de partida lembraremos e homenagearemos todos os pioneiros da ciência médica que tornaram possível o conjunto de conhecimentos com os quais agora contamos sobre o microbioma intestinal. Depois disso, exporemos pormenorizadamente o projeto de sequenciação genética relativo ao ecossistema que habita no aparelho digestivo humano, que, ao contrário do tão anunciado projeto Genoma Humano, está a corresponder, sobejamente e quase em sigilo, às muitíssimas expectativas no diagnóstico e no tratamento de um conjunto muito amplo de doenças, estados de carência ou disfunções orgânicas. Mais à frente abordaremos de forma pormenorizada a relação entre o intestino, o microbioma e o sistema imunitário, e o sistema nervoso, essa relação tão singular que nos levou a podermos falar do segundo cérebro. De seguida percorreremos os caminhos da desbacteriose intestinal,
um problema crucial de saúde ao qual até agora se tinha prestado pouquíssima atenção, e dar-se-ão exemplos da dimensão da sua importância decisiva com duas histórias pessoais, dois casos em que os pacientes foram deambulando por uma infinidade de médicos especialistas enquanto seus problemas se agravavam, até que encontraram um diagnóstico e um tratamento eficaz baseado em voltar a ordenar e a equilibrar o seu microbioma. Neste percurso deter-nos-emos numa dieta, ou programa nutricional, para combater o GAPS, sigla que em inglês se refere ao Gut and Psychology Syndrome, ou Síndrome do Intestino e da Psicologia, com o qual a doutora Natasha Campbell-Creed conseguiu resultados muito positivos no tratamento de dificuldades de aprendizagem, distúrbios neurológicos, perturbações psiquiátricas, imunológicas e digestivas, autismo, distúrbio de déficit de atenção com hiperatividade, dislexia, dispragia, depressão e esquizofrenia. Da mesma forma, por rigor intelectual e por vocação para o serviço público, denunciaremos as mentiras de certas ideias e livros sobre determinadas enzimas milagrosas e mistificações variadas. Continuaremos pelo que é anunciado como futuro e que já é uma realidade palpável, a medicina integrativa, uma nova abordagem que combina as terapias da medicina convencional com as medicinas alternativas ou complementares validadas através dos procedimentos e dos métodos da medicina científica. Daí passaremos a abordar o que é uma dieta rica e benéfica para o nosso microbioma, mas não só de um ponto de vista teórico. Apresentaremos diversos menus ricos nos ingredientes que integram essa dieta, daremos instruções para preparar fermentações caseiras e conselhos para entrar no mundo do muito saudável juicing, ou arte de confeccionar sumos de frutas e legumes. Como referimos, será uma viagem à procura da saúde e do conforto. De acordo com a voz e as palavras do poeta Constantinos Cavafis, aqui começa um caminho longo, cheio de aventuras, cheio de experiências. Espero que desfrute, caro leitor. Primeira parte. O cérebro abdominal. A sua história e a sua realidade atual. Capítulo 1. A relação entre o intestino e o sistema nervoso. Os primórdios e a profecia de Metchnikoff. Após as descobertas de Louis Pasteur, de 1822 a 1895, Robert Koch de 1843 a 1910, e outros brilhantes cientistas que estabeleceram as bases da teoria de que muitas doenças são provocadas por germes, e perante uma opinião pública muito massacrada pelas doenças infecciosas e totalmente convencida do grande perigo que as bactérias representavam para a sua saúde, em 1907, o cientista russo L. Metchnikoff, de 1845 a 1916, publicou um livro, The Prolongation of Life, no qual, para enorme espanto de todos, proclamava os grandes benefícios de certas bactérias que habitam no intestino humano e que fazem parte da flora intestinal ou microbiana, de acordo com a atual terminologia. Um ano depois, em 1908, seria galardoado, juntamente com o médico e bacteriologista alemão Paul Ehrlich, de 1854 a 1915, com o Prêmio Nobel da Fisiologia ou Medicina, pela sua teoria da fagocitose da doença, formulada em 1884 e que dava a conhecer a capacidade do corpo humano para resistir e vencer as doenças infecciosas. Metchnikoff, sempre muito interessado pelo envelhecimento e pela morte, criou as disciplinas científicas conhecidas como gerontologia, ciência que estuda os diferentes aspectos da velhice e do envelhecimento populacional, e tanatologia, disciplina que estuda o fenômeno da morte nos seres humanos aplicando o método científico e as técnicas forenses. Para além disso, descobriu uma cura para a sífilis, uma das grandes pragas do seu tempo. Investigador do Instituto Pasteur de Paris desde 1888, Metchnikoff conviveu nos seus laboratórios com o mestre Louis Pasteur durante 7 anos, até o falecimento deste em 1895, trabalhando no campo da anatomia comparada e outros estudos médicos que o levaram à conclusão de que existia uma estreita relação entre a atividade de algumas bactérias proteolíticas, encarregadas da degradação das proteínas, e a prisão de ventre e outros problemas de saúde, ao mesmo tempo que a ação das bactérias intestinais do ácido lático ou as contínuas evacuações estavam relacionadas com a longevidade. Desde esta mesma perspectiva, constatou que algumas bactérias intestinais eram fonte de substâncias tóxicas para o sistema nervoso e que contribuíam para o envelhecimento, o pessimismo ou a depressão.
enquanto produtos como o iogurte, o kefir ou os legumes fermentados tinham resultados muito positivos na saúde geral e na qualidade de vida das pessoas. Definitivamente, Metchnikoff, há mais de um século, tornou-se um pioneiro da terapêutica intestinal e o apóstolo dos alimentos probióticos, atual e unanimemente louvados como fonte de saúde e alvo de grandes campanhas institucionais e comerciais. Prova disso é este excerto do seu livro. Dever-se-ia estudar de forma sistemática a relação que existe entre os micro-organismos intestinais e o envelhecimento precoce, bem como a influência das dietas que impedem a putrefação intestinal no prolongamento da vida e na conservação da força corporal. Provavelmente num futuro, próximo ou longínquo, disporemos de informação exata sobre um dos principais problemas da humanidade. Embora um pouco tarde, esse futuro que Metchnikoff referia em 1908, no seu livro anteriormente citado, felizmente chegou. Vamos debruçar-nos sobre ele. O genoma microbiano. Em 2010, conseguiu-se finalizar a sequenciação genômica da estrutura microbiana que habita no corpo humano. Podemos verificar a importância quantitativa deste segundo genoma ou metagenoma através do facto de cada indivíduo ser composto por cerca de 10 bilhões de células vivas, com as quais convivem 100 bilhões de micro-organismos, alojados no trato digestivo numa proporção entre 90% e 95%, enquanto na pele e nas mucosas se encontram entre 5% e 10%. Por outras palavras, cada ser humano é a 10ª parte do total de um ecossistema complexo com o qual terá de conviver ao longo de toda a sua existência, porque as bactérias que nos habitam permanecem conosco e acompanham-nos no nosso percurso vital. No entanto, elas não são nós, mas sim um ser relativamente autônomo, com vida e desenvolvimento próprios. A sequenciação genética dessa população bacteriana que nos acompanha permitiu modificar radicalmente a nossa visão dos micróbios, até há pouquíssimo tempo associados à doença e à morte. Graças a este avanço científico, hoje são olhados também como potencial fonte de saúde e de qualidade de vida. Conhecer as suas funções e mecanismos de ação possibilitará, a curto prazo, encontrar novas ferramentas eficazes para combater, atenuar ou dar respostas definitivas a inúmeras doenças, físicas e mentais, algumas delas com um impacto cada vez maior nas sociedades ocidentais. O que é mais surpreendente nas descobertas realizadas neste campo da medicina, avalizadas por uma significativa quantidade de investigações e experiências levadas a cabo ao longo dos últimos anos, é que atualmente podemos afirmar sem quaisquer dúvidas que existe uma ligação primária entre o intestino e o sistema nervoso central, que, como todos sabemos, termina no cérebro. Para isso, a sequenciação do metagenoma vai certamente alterar as perspectivas das atuais ciências da saúde e abre de par em par as portas a uma nova terapêutica baseada na certeza de que o empobrecimento ou desequilíbrio da até agora chamada microflora intestinal favorece o aparecimento da obesidade, da prisão de ventre crônica, do nervosismo, das reações alérgicas, da dor nas articulações, das insônias, fortes ou crônicas, do cansaço, da síndrome do cólon irritável, das enxaquecas, da artrite reumatoide, da cistite, da doença de Crohn, da fibromialgia, do autismo e de déficits de minerais e oligoelementos como o magnésio, o cobre, o zinco ou o lítio, enquanto seu reequilíbrio para um funcionamento adequado pode ser a solução para um conjunto de terapias muito eficazes, não apresentando os indesejados efeitos secundários. No metagenoma estão escritas as chaves de um futuro saudável. E esse futuro já começou. O segundo cérebro. Nos intestinos aloja-se o sistema nervoso entérico, uma espécie de segundo cérebro formado por 100 milhões de neurônios que constituem uma rede responsável por nos fazer sentir certas emoções na barriga e pelo facto de o organismo ser capaz de fazer a digestão sem contar com a ajuda do cérebro principal, desenvolvendo de maneira autônoma funções tão complexas como o fracionamento dos alimentos, a absorção dos nutrientes e a expulsão dos dejetos, mediante complicados processos químicos e contrações musculares muito precisas. Além disso, o sistema nervoso entérico, ou segundo cérebro, não só desempenha tarefas fisiológicas, mas também, ao mesmo tempo, influencia diretamente as emoções, de maneira que a tradicional e romântica imagem de sentir borboletas no estômago corresponde a estados alterados de nervos ou estresse dos quais nos damos conta graças ao sistema nervoso instalado no intestino.
Como afirma o psiquiatra James Greenblatt, na verdade, os intestinos são um segundo cérebro. Atualmente existem muitas provas científicas de que nesse eixo intestino-sistema nervoso central-cérebro, de comunicação bidirecional, os micróbios que formam a microflora intestinal ou microbioma têm um protagonismo decisivo. Em meados de 2011, uma equipe de investigadores da Universidade McMaster do Canadá conseguiu reunir evidências de que as bactérias intestinais influenciam diretamente a química do cérebro e a conduta, associando-se à ansiedade, à depressão ou, inclusivamente, ao autismo de início tardio. Por outro lado, e apoiando-se nisso no início de 2013, um estudo tornado público pelo Instituto Karolinska, Estocolmo, Suécia, em colaboração com o Instituto do Genoma de Singapura, deixou claro que a colonização microbiana dos intestinos na primeira infância é decisiva para o desenvolvimento saudável do cérebro e fundamental nas áreas da aprendizagem, da memória e do controlo motor. Uns meses mais tarde, após muitos anos de análises das histórias clínicas dos seus pacientes, James Greenblatt insistia: na verdade, os intestinos são um segundo cérebro, já que existem mais neurônios no trato digestivo do que em qualquer outro lugar, além do cérebro. Na realidade, isso não é novo para a prática psiquiátrica, cujos profissionais mais destacados conhecem há tempo a estreita ligação entre o sistema digestivo e as doenças mentais. Há muito tempo que se constatou que a ansiedade provoca diarreias ou que a depressão dificulta extremamente a digestão de alimentos e a assimilação de nutrientes. O que é realmente inovador nas propostas de Greenblatt e de outros pioneiros é a constatação de que o sistema digestivo não está subordinado ao cérebro, mas antes que o cérebro reage perante as informações que lhe chegam dos intestinos. Após todas estas constatações, o dado mais preocupante é que se calcula que entre 80% e 90% da população é afetada, em diferentes graus, por algum tipo de problema intestinal, o que, sem dúvida, favorece o aparecimento de inúmeras doenças. A boa notícia é que todos estes novos conhecimentos sobre a ligação entre os dois cérebros permite melhorar os diagnósticos e os tratamentos das doenças, e que no futuro se poderão utilizar novos fármacos e tratamentos menos invasivos, mais naturais e mais eficazes para uma série de problemas, tanto físicos como mentais. A autoestrada bidirecional cérebro-intestino existente nos humanos. A grande maioria dos estudos que sublinham que há uma troca de informação entre o cérebro e o intestino nas duas direções foi testada em animais de laboratório, essencialmente ratos, mas essa evidência começou a verificar-se em seres humanos há pouco tempo. O estudo de referência publicado na revista Gastroenterology, em junho de 2013, foi realizado pela equipe do Gail and Gerald Oppenheimer Family Center for Neurobiology of Stress e do Abby Manson Lovelace Brain Mapping Center, dependente da Universidade da Califórnia em Los Angeles UCLA, liderado pela doutora Kirsten Tillich. Este estudo foi realizado com um grupo de 36 mulheres entre 18 e 55 anos, grupo esse que se dividiu de forma aleatória em 3 subgrupos. O primeiro grupo de mulheres consumiu 2 vezes por dia, durante 4 semanas, um iogurte específico que continha uma mistura de diversos probióticos e bactérias intestinais, concebido especialmente para ter um efeito positivo no intestino. O segundo grupo de mulheres tomou um produto lácteo muito parecido com o iogurte, mas que não continha probióticos. O terceiro grupo transformou-se em grupo de controlo e não consumiu nenhum produto desse tipo. Foram feitos exames cerebrais através de ressonâncias magnéticas funcionais a todas as participantes desta experiência, antes e depois do período de estudo, para medir as eventuais modificações. Os cientistas da UCLA foram observando a evolução que se produzia nos cérebros das mulheres a partir de um estado de repouso e em resposta a uma tarefa visual de reconhecimento emotivo que consistia em contemplar imagens do rosto de pessoas que mostravam diferentes emoções, tal como medo, a ira ou pavor. Os resultados do estudo demonstraram que durante a tarefa de reatividade emocional, as mulheres pertencentes ao primeiro grupo, as que tinham consumido iogurte com probióticos e bactérias intestinais, apresentavam uma diminuição de atividades na ínsula do cérebro, que elabora e integra as sensações internas do corpo, em comparação com as mulheres dos outros 2 grupos, que não tinham consumido iogurte com probióticos e bactérias intestinais. Além disso, em resposta às tarefas visuais,
As mulheres do primeiro grupo apresentaram uma diminuição da participação de uma rede capilar no cérebro que engloba as áreas ligadas à emoção, à cognição e aos sentidos, enquanto os outros grupos mostravam uma atividade estável ou até maior na referida rede. Por outro lado, quando os cientistas fizeram um exame cerebral às participantes na experiência numa situação de repouso, foi possível observar que, nas mulheres que tinham consumido o iogurte com os probióticos e as bactérias intestinais, ocorriam mais conexões entre uma região cerebral essencial conhecida como a substância cinzenta periaquedutal e as áreas cognitivas associadas ao córtex pré-frontal. No mesmo teste, as participantes do grupo de controlo mostraram mais conexões entre a substância cinzenta periaquedutal e as regiões associadas às emoções e às sensações, enquanto o grupo que tinha consumido o produto lácteo sem probióticos apresentou resultados intermédios. Tudo isto vem demonstrar que os efeitos no intestino envolvem áreas que afetam não só os processos associados às emoções, mas também os sensoriais, e que o conhecimento do que acontece no cérebro, após uma modificação do microbioma intestinal, pode ajudar a encontrar novas estratégias para prevenir ou tratar distúrbios não só digestivos, mas também mentais e neurológicos. A equipe de investigação deste trabalho considera que a sua descoberta pode abrir caminhos para novas intervenções no sentido de melhorarem as funções cerebrais através da dieta ou de intervenções farmacológicas que desempenhem uma função no microbioma intestinal, já que, como refere a doutora Tillich, os resultados indicam que alguns elementos incluídos no iogurte podem mudar a forma como nosso cérebro responde ao meio envolvente. Em reiteradas oportunidades ouvimos pacientes dizerem que nunca se sentiram deprimidos ou ansiosos até começarem a ter problemas com o seu intestino. O nosso estudo demonstra que a ligação entre o intestino e o cérebro é uma rua de duplo sentido. Outro membro da equipe, o Dr. Emera Mayer, professor de Medicina, Fisiologia e Psiquiatria da David Geffen School of Medicine na UCLA, acrescenta: existem diversos estudos que demonstram que o que comemos pode alterar a composição e os produtos da flora intestinal. Agora sabemos que isto tem um efeito não apenas sobre o metabolismo, já que também afeta as funções do cérebro. O ser humano e o seu microbioma, uma dualidade inseparável. Uma vez estabelecida e demonstrada a grande interação e simbiose entre os humanos e a comunidade bacteriana que com eles habita e se manifesta em aspectos fundamentais da sua fisiologia, como o metabolismo das gorduras, a resposta imunitária, a produção de vasos sanguíneos e um imenso etc. O ser humano já não pode ser considerado de modo algum um mero organismo. Como diz o Dr. Francisco Guarner, responsável pelo Grupo de Fisiologia e Fisiopatologia Digestiva do Vall d'Hebron Institut de Recerca de Barcelona, com base nesta íntima associação entre os humanos e a sua flora intestinal, considera-se que cada ser humano é um superorganismo, resultante da soma dos genes humanos e dos genes do microbioma intestinal. Por outro lado, e como defende o próprio Guarner, o microbioma intestinal já é considerado um órgão em si mesmo. E isto é assim entre outras coisas porque, se transplantar o microbioma de indivíduos normais para animais de laboratório que cresceram em total ausência de bactérias e que têm um desenvolvimento corporal deficiente, um cérebro diferente e imaturo e um sistema imunitário incompleto, esses animais recuperam a normalidade. Os 3 grupos da composição bacteriana intestinal. Um dos primeiros resultados de sucesso do projeto MetaIT, Metagenômica do Trato Intestinal Humano, que é um consórcio de investigação internacional, foi a descoberta de que tal como cada indivíduo pertence a um grupo sanguíneo, também pertence a um dos 3 grupos de composição bacteriana intestinal, que se chamaram enterótipos. Isto quer dizer que as bactérias intestinais de cada enterótipo se organizam em grupos estáveis, bem definidos e detentores de características comuns. Também se constatou que a pertença a estes grupos não parece ter qualquer relação com o sexo, a idade, a origem geográfica ou o estado de saúde do indivíduo, mas sim com a abundância ou escassez de certos tipos de bactérias e com o potencial genético das mesmas, ou seja, com as funções que codificam os seus genes. Estes resultados, publicados na célebre revista Nature em abril de 2011, abrem infinitas perspectivas de aplicação nas áreas da nutrição e da saúde humanas. Estas conclusões apareceram após a análise do metagenoma das bactérias de 39 indivíduos espanhóis, franceses, dinamarqueses, italianos,
americanos e japoneses, ou seja, procedentes de 3 continentes. E para as corroborar, posteriormente ampliaram-se as análises a 85 amostras de populações dinamarquesas e a 154 americanas. Um dos potenciais benefícios desta descoberta é que, no futuro talvez muito próximo, os médicos poderão adaptar as dietas ou as receitas de medicamentos tendo por base cada um dos enterótipos intestinais, o que proporcionaria uma alternativa aos antibióticos. Perspectivas de futuro. Ao longo dos últimos anos foram muitíssimos os elementos que a ciência conseguiu averiguar sobre o microbioma intestinal humano, mas ainda há muitos mais por conhecer. Mais concretamente, a codificação genética do microbioma intestinal abre caminho à determinação de funções específicas que permitirão estabelecer parâmetros parecidos aos que atualmente se aplicam, por exemplo, ao colesterol. O conhecimento pormenorizado das ligações entre a população bacteriana do intestino e o sistema imunitário dará lugar a novas abordagens na prevenção e no tratamento de asma, alergias e doenças autoimunes. Como consequência, as ligações de duplo sentido entre os sistemas neuronais cerebral e intestinal configuram-se como uma ferramenta extremamente útil para tratar tanto perturbações psiquiátricas graves como distúrbios comportamentais típicos da sociedade contemporânea, como depressões leves, estresse, ansiedade ou hiperatividade. Da mesma forma, as esperanças mais do que fundadas em novas terapias para combater a diabetes, a obesidade, a doença celíaca, o cancro e muitas outras doenças são enormes. O aparecimento de fármacos moduladores do microbioma intestinal está no mercado quase ao nosso alcance. E como veremos, os transplantes de microbioma intestinal e o tratamento da mastite com probióticos, só para dar alguns exemplos, já são uma realidade. Definitivamente a manipulação do microbioma intestinal, para o tornar mais saudável e eficaz, poder-se-á utilizar no tratamento de doenças ou na prevenção do seu desenvolvimento. E não só nas mais evidentes como problemas digestivos ou metabólicos, mas também em muitas outras alterações. Como resume Gary Wu, professor de gastroenterologia da Faculdade de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia e presidente do Comitê Consultivo Científico do Centro de Investigação e Educação do Microbioma do Intestino da Associação Americana de Gastroenterologia. Há provas de que os micróbios localizados no intestino têm um determinado papel nos distúrbios do espectro autista através da produção de pequenas moléculas exóticas. Há indícios também de que o microbioma intestinal pode transformar os constituintes da dieta num gás capaz de acelerar a doença vascular coronária. Existe também o microbioma da pele, que tem uma função no desenvolvimento da psoríase e na cicatrização das feridas. Estamos perante um fascinante mundo por descobrir, no qual muito provavelmente e a curto prazo o conhecimento dos conceitos básicos em relação às interações entre os seres humanos e o seu microbioma intestinal será tão importante e decisivo como é agora a genética. Capítulo 2. Não lhe chame flora intestinal, chame-lhe microbioma. Há algum tempo que se sabe que as bactérias, os fungos, os protozoários, as leveduras e outros micróbios ou micro-organismos que se localizam no trato intestinal do ser humano não são plantas e que, consequentemente, o nome genérico tradicional de flora intestinal, que lhe tinha sido dado até agora não faz sentido. Assim, pouco a pouco, começou-se a chamar a todo esse conjunto de micro-organismos vivos alojados no trato intestinal microbiota ou microbioma, e é assim que se deve chamar. O organismo humano estabelece com este microbioma intestinal uma relação simbiótica, tanto de mutualismo, interação biológica, entre indivíduos de diferentes espécies, da qual ambos tiram partido e que melhora a sua aptidão biológica, como de comensal, interação biológica, na qual um dos intervenientes obtém um benefício, enquanto o outro não é prejudicado nem beneficia do. Quando a sua composição se pode qualificar de anormal, estes ajudam na digestão dos alimentos, produzem um determinado tipo de vitaminas como a B12, decompõem fármacos e toxinas, funcionam como imunomoduladores e protegem contra a colonização de micro-organismos patogênicos e contra a inflamação crônica. Este microbioma do trato gastrointestinal é composto por cerca de 150 mil espécies bacterianas que, em conjunto, representam, como já referimos, entre 1,5 e 2 kg de peso em cada indivíduo, ultrapassando o peso do fígado, 1,5 kg, e em muito do coração, 450 gramas, ou dos rins, que juntos pesam 300 gramas.
Como se constitui o microbioma intestinal? O microbioma intestinal forma-se mediante espécies nativas de bactérias que se adquirem ao nascer e durante o primeiro ano de vida, e de bactérias em trânsito que diariamente se adquirem através dos alimentos que ingerimos. Uma crença a este respeito que se julgava válida até há bem pouco tempo era que no seio materno, o feto é estéril, mas quando rompe a membrana na qual se encontra, no momento do parto propriamente dito, começa a expor-se ao contato com as bactérias que existem no trato genital da mãe ou no ambiente, incluindo as que espelhe qualquer pessoa que possa estar ao pé do bebê, através da respiração. Investigações recentes e publicações científicas começam a questionar esta ampla crença médica. Mais concretamente, uma investigação levada a cabo por uma equipa liderada pela doutora Kjersti Agarad, professora associada do Baylor College of Medicine Obstetrics e Gynecology de Houston, no Texas, cujos resultados foram publicados na revista Science Translational Medicine a 21 de maio de 2014, parece demonstrar que as primeiras absorções microbianas do bebê procedem do seio materno, que até o momento se julgava estéril. Neste estudo, realizado no tecido da placenta de 320 mães, recolhido no próprio momento do parto, a equipa da doutora Agarad conseguiu documentar a presença de espécies como as coli, Bacteroides, Prevotelatanerae e Neisseria lactamica, entre outras, o que indica que o incipiente mundo microbiano intestinal do recém-nascido provém de várias fontes, incluindo o seio materno. Curiosamente, o grupo de investigação do Departamento de Nutrição, Bromatologia e Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Veterinária da Universidade Complutense de Madrid, liderado por Juan Miguel Rodrigues Gomes, já tinha chegado a essa mesma conclusão em 2008. Depois de injetar bactérias marcadas em fêmeas de rato prenhes, descobriram que estas estavam presentes no mecônio, substância viscosa e espessa de cor entre verde escuro e preto composta por células mortas e secreções do estômago e do fígado, que reveste o intestino do recém-nascido, das crias que nasceram por cesariana. Infelizmente, naquele momento a comunidade científica não deu crédito à descoberta e considerou que se tratava de um erro devido a uma contaminação ambiental no laboratório. Agora parece já ser evidente que o primeiro contato do bebê com o mundo microbiano é anterior ao seu nascimento. A formação e o desenvolvimento do microbioma durante a lactação. Durante a lactação materna, independentemente da origem geográfico-cultural e do nível socioeconômico da mãe, o recém-nascido entra em contato com bactérias comensais, mutualistas e probióticas, fundamentalmente dos gêneros Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Lactobacillus, Veicella e Leuconostoc, destacando-se como espécie a Staphylococcus epidermidis, que se encontra em 100% das mães lactantes, embora todas elas em quantidades relativamente pequenas, já que a diversida de intestinal não começará a crescer de forma significativa até o momento do desmame. No entanto, a lactação é um período essencial no desenvolvimento do microbioma intestinal, já que se calcula que um lactante que ingira cerca de 800 ml de leite materno diariamente pode receber entre 100 mil e 10 milhões de bactérias por essa via. O desenvolvimento do seu sistema imunitário, a regulação da permeabilidade intestinal, a manutenção do equilíbrio do sistema, a determinação da suscetibilidade às infecções microbianas e a sensibilidade aos antígenos e aos agentes alergênicos da dieta, organismos que podem provocar respostas imunitárias de caráter negativo, dependerão em grande medida da velocidade e da variedade com que estas bactérias colonizem o trato intestinal do recém-nascido. O trato intestinal é uma das zonas de contato mais importantes entre micro-organismos potencialmente nocivos, entre os quais se encontram as bactérias, os vírus, as toxinas e os alérgenos. A mucosa intestinal é a primeira barreira que encontra, e a sua função protetora depende dos seus componentes estruturais e funcionais, do sistema imunitário e das suas diferentes interações com o microbioma intestinal e algumas bactérias probióticas. Enquanto os agentes patogênicos podem alterar substancialmente a permeabilidade intestinal, as bactérias comensais benéficas serão as responsáveis pelo seu restabelecimento, pelo reforço das uniões intercelulares e pela proliferação celular. Até agora conhecia-se a extraordinária importância do leite que o bebê toma da sua mãe,
especialmente como fator que determina como será o futuro microbioma intestinal do indivíduo adulto, mas não se sabia muito sobre a sua composição e sobre o papel biológico desempenhado pelas bactérias que contém. Isto começou a mudar devido ao estudo levado a cabo por investigadores espanhóis pertencentes ao Instituto de Agroquímica e Tecnologia dos Alimentos, IATACESIC, e ao Centro Superior de Investigação em Saúde Pública, CIGVA, ambos em Valência. Esta investigação foi publicada em finais de 2012 no American Journal of Clinical Nutrition. Para identificar o microbioma do leite materno, estes cientistas utilizaram uma técnica baseada na sequenciação massiva de ADN chamada pirosequenciação, e graças a ela descobriram que no colostro, líquido que as glândulas mamárias segregam durante a gravidez e nos primeiros dias depois do parto, composto por água, proteínas, imunoglobulinas, gorduras e hidratos de carbono, bem como no leite maduro recolhido depois de 1 e 6 meses de lactação materna, havia mais de 700 espécies de micro-organismos, bastantes mais do que os previstos. Estes investigadores constataram que os gêneros bacterianos mais presentes nas amostras de colostro correspondiam às bactérias Weissella, Leuconostoc, Staphylococcus, Streptococcus e Lactococcus, enquanto nas correspondentes ao fluido que se desenvolve entre o primeiro e o sexto mês de lactação se observou o aparecimento de bactérias típicas da cavidade bucal, como as Veillonella, Leptotrichia e Prevotella. Embora de momento se desconheça se estas bactérias colonizam a boca do bebê ou se as bactérias da boca do lactante estão presentes no leite materno e, posteriormente, alteram a sua composição. Ao mesmo tempo, este estudo revelou que o leite das mulheres com excesso de peso e daquelas que ganham mais quilos do que o recomendado durante a gravidez contém menor diversidade de espécies, e corroborou que o microbioma intestinal dos bebés nascidos através de cesariana programada é substancialmente mais pobre em micro-organismos do que o dos nascidos por parto vaginal. Por outro lado, quando a cesariana não é programada, a composição do leite é muito semelhante à do das mães com partos vaginais. Para os autores desta investigação, estes resultados abrirão novos caminhos para conceber estratégias de alimentação infantil que melhorem a saúde do bebê. Se as bactérias do leite materno descobertas neste trabalho foram importantes para o desenvolvimento do sistema imunitário, a sua dependência do leite de fórmula infantil poderia diminuir o risco de alergias, asma ou doenças autoimunes. Um fascinante livro que demonstra que o aparelho digestivo possui neurônios e uma atividade independente do cérebro. O segundo cérebro expõe as mais recentes descobertas científicas sobre a importância, até recentemente desconhecida nestas proporções, do estômago e da flora intestinal na nossa saúde. A partir de casos clínicos e diversos exemplos práticos, Miguel Ángel Almodóvar revela que no aparelho digestivo, esôfago, estômago, intestino delgado e cólon, existe um sistema nervoso autônomo, um segundo cérebro formado por milhões de neurônios que estão em constante comunicação com o cérebro. A sua importância é extraordinária, muito devido à influência direta que as bactérias intestinais têm na química do cérebro e, por conseguinte, no nosso comportamento e saúde. Sabe-se hoje que o desequilíbrio da flora intestinal tem uma relação direta com problemas como obesidade, diabetes, asma, alergias, doenças autoimunes, vários tipos de cancro e uma longa lista de alterações psicológicas, no fundo, com quase tudo que nos impede de desfrutar de qualidade de vida. Este livro revolucionário proporciona ao leitor uma clara explicação destas descobertas, incluindo ainda dicas e conselhos alimentares que permitirão reforçar o equilíbrio gastrointestinal, melhorando a saúde e o bem-estar.